Paz do Senhor Jesus, a todos vocês que nos assistem nesse momento. Estamos dando início a mais uma escola bíblica, neste sábado, 10 de abril de 2021. A segunda lição, sobre Eclesiastes e Cantares, o sentido da vida. Sentido da vida. Mensagem de Eclesiastes e Cantares. Semana passada nós estudamos aqui com vocês sobre a busca do sentido no capítulo 1 de Eclesiastes, Hoje nós vamos estudar
o capítulo 2 de Eclesiastes, o prazer a todo custo, né? O prazer a todo custo. Então, o texto base aqui, que nós vamos dar início à lição, o capítulo 2 de Eclesiastes, verso 1, diz assim, o autor Salomão, né, sobre essa questão do prazer a todo custo. Ele diz assim: eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz, mas também isso era vaidade. Vamos orar, pedir a bênção de Deus para esse estudo. Senhor Deus e Pai, glorioso Senhor, Salvador e Criador. Ó Pai, obrigado por mais esse momento, em nome de Jesus, Senhor, na inspiração do Espírito Santo. Mais esse momento de estudo, Senhor, da Tua Palavra, Senhor. Estudo sobre esse livro Eclesiastes, Senhor, sobre a busca do sentido da vida, Senhor. E hoje nós vamos tratar na questão do prazer a todo custo, Senhor. Ajuda-nos a entender, Senhor, que não há satisfação nesta vida, Senhor, se não for diante de Ti, Senhor, com um significado maior que Tu colocasses em nosso coração de viver na Tua presença, no nome de Jesus, nós pedimos tudo isso. Abençoa cada um que nos ouve nesse momento. Amém. Amém. Vamos lá. Prazer a todo custo, né? Antes de dar início, né, você que nos assiste aí pelas redes sociais, né, Facebook, YouTube, né, você já sabe. Para você receber sempre as notificações, vai lá no Facebook, curta a página da IAP Itapevi, página IAP Itapevi, você curte lá, você vai saber, lá vai ter mais vídeos também, mais algumas informações sobre a IAP Itapevi, tá? E no YouTube você pode se inscrever no canal também para receber as notificações cada vez que surgir um novo vídeo lá. Então nós temos os vídeos da Escola Bíblica, todo sábado, nós temos o culto do sábado também todo sábado, culto de domingo e culto da quarta-feira. E mais alguns outros vídeos que irão surgir por aí, tá bom? Na medida do possível, tá? Então hoje nós vamos trabalhar com vocês aí, né? Você que já tem a sua lição, você já conseguiu ela, o sentido da vida, né? Lição, né? De número 2 hoje, o prazer a todo custo. Se você não tem uma lição, abra a sua Bíblia, né? No livro de Eclesiastes, no capítulo 2. Nós vamos ficar praticamente no capítulo 2, porque essa é uma lição que estamos estudando, o livro de Eclesiastes, tá bom? Qual que é o objetivo hoje do nosso estudo, né, na questão do prazer a todo custo? O objetivo da lição, né, é refletir sobre quão prejudicial é encarar a busca pelo prazer como a principal finalidade da vida e entender qual é a fonte da verdadeira satisfação. Lembra que nós estudamos a semana passada sobre a busca do sentido e a conclusão é: longe de Deus, se todas essas coisas que nós fazemos, né, que nós presenciamos, nós construímos, ela tem que ter a finalidade de nos aproximar, nos levar a Deus. Se não nos levar a Deus, é correr atrás do vento. Então hoje é refletir sobre quão prejudicial é encarar a busca pelo prazer como finalidade principal da vida, né? Nós vamos ver que o prazer não é errado, ter prazer não é errado, ter satisfação não é errado, mas todas essas coisas com uma finalidade em si mesmo. E nós vamos entender também que qual é a fonte da verdadeira satisfação. Então, para nós realmente termos prazer, sermos felizes, é entender a fonte da verdadeira satisfação. O texto base aqui, eu li na NAA, agora na lição aqui da NVI, ele fala assim: pense comigo mesmo. Vou experimentar, né? Pensei comigo mesmo. Vou experimentar a alegria, descubra as coisas da boa vida, né? As coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Então, Salomão está
escrevendo, né? E ele fala assim, que ele pensou com ele mesmo, né? Ele falou com ele mesmo, pensou, ele falou para ele mesmo sobre que iria experimentar a alegria, né? Então, hoje nós devemos pensar assim, o prazer a todo custo, né? Hoje nós temos uma sociedade hedonista, né? Uma sociedade que busca o prazer pelo prazer. Então, o prazer a todo custo, né? Dessa nossa sociedade, as pessoas buscam, né? Gastam o seu tempo, a sua existência buscando esse prazer, né? Esse prazer. Então, o hedonismo, a filosofia da época, né? A busca do bem supremo da vida humana como o prazer maior, né? O prazer da pessoa. Será que esse prazer, esse hedonismo que as pessoas buscam, será que ele vai trazer alguma satisfação a médio e longo prazo, né? A curto prazo é outra história, mas a médio e longo prazo, vamos ver, né? Então, nós vimos aqui Salomão, no capítulo 2, falando com ele mesmo, que ele tentou encontrar, né? Tentou alcançar a felicidade por meio do prazer encontrado nas riquezas, o prazer encontrado nas riquezas, no legado do seu trabalho, no fruto de tudo aquilo que ele fazia no trabalho, mas ele acabou constatando que isso não lhe trouxe prazer, né? Que isso só trouxe uma profunda decepção, uma profunda insatisfação. Então ele chega a uma conclusão: viver em função disso, né? Viver em função do prazer é como correr atrás do vento. E isso não tem sentido nenhum, isso não vale a pena. Alguém consegue alcançar o vento, né? Alguém consegue, né? Não. Então, nós vemos aqui, lá em Provérbios 10, 23, né? Só marcar aqui, Provérbios 10, 23, fala assim. Vamos lá, Provérbios 10, 23. Ele fala assim, que praticar a maldade é como um divertimento para o insensato, mas o homem inteligente se diverte com sabedoria. Então, Salomão, aqui o provérbio, não sei se é de Salomão, né? Salomão mesmo, ele fala assim, que o prazer em si não é errado, né? O prazer somente assim, a palavra prazer, mas sem a sabedoria é uma coisa inútil, por isso que ele fala aqui, que praticar a maldade é como um divertimento para o insensato. Então as pessoas que são más, né, as pessoas na sua insensatez, elas buscam se divertir em cima da maldade, ter prazer em cima da maldade. Mas o homem inteligente, o homem sábio, ele se diverte com a sabedoria, né? Ele vai se divertir com a sabedoria, não a busca do prazer com o prazer. Vejamos hoje, né, na internet, assim, no YouTube e demais lugares onde as pessoas postam vídeos, né, as pessoas sempre se divertem com coisas erradas, né, pessoas caindo, pessoas batendo, pessoas sofrendo, então as pessoas vão lá para ver, né, para ver algo trágico acontecendo. Agora, quando se tem alguma coisa de bom, né, que pode trazer uma satisfação para a alma e do espírito, que traz uma alegria, as pessoas fogem, né? Mas o homem inteligente busca essas coisas. Ele não busca um prazer fútil, né? Ele não busca um prazer fútil como uma fonte de satisfação, né? Então, Salomão aqui repetindo, né? Ele falou, eu vou experimentar a alegria, né? Vou experimentar a alegria, descobrir coisas, né, boas da vida, mas isso também se revelou inútil, né? Ele falou, vou experimentar a alegria, descobrir coisas boas da vida, mas isso também se tornou inútil, né? Vou procurar, na minha versão diz assim, eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Ele falou para ele, procure ser feliz. Mas todas essas coisas se tornou inútil, né?
se tornou vaidade. Vaidade é aquilo que não permanece, que não é perene, né? Que é efêmero, tá certo? Então nós vamos trabalhar com três coisas, né? Três coisas que não trouxe nenhuma satisfação para Salomão, e uma quarta que é a verdadeira fonte da satisfação. Então vamos lá. Dentro dessa questão, Salomão descobriu que a insensatez das riquezas, né? A insensatez de você firmar o seu coração nas riquezas, né? Que ele falou assim, que isso se revelou inútil, né? Ele propôs no coração buscar satisfação, né? Nas riquezas, né? O verso 2 ele fala assim: concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar-me de me guiar pela sabedoria, de me apoderar da loucura. Né? Ele falou, sem me deixar guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu durante os poucos dias da vida. Então ele fala que ele não se deixou, ele falou, entregou-se ao vinho, deixou de se guiar pela sabedoria e deixou que a loucura apoderasse-se dele, para descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu durante os poucos anos da vida. Né? Então, essa riqueza, né, aqui se revelou inútil, né? Porque Salomão fala assim que ele descobriu que o termo riso, que tem a ver com divertimento, é um jogo, ou de uma festa, ou de um escárnio, é inútil. Né? Ele falou que durante um certo período a diversão foi o caminho trilhado pelo monarca. Ele fala assim, que ele se deixou levar pelo de bom que os filhos dos homens podem fazer debaixo do céu. Ele se deixou levar pela vida comum, pelo homem que se afasta de Deus, que busca satisfação na diversão, nessas coisas, né? Então, o rei buscou esse prazer na sua riqueza, mas não foi pela riqueza que Salomão tornou-se conhecido, né? Mas também, não mais pela sua sabedoria e por sua pompa, né? Ele é muito rico. Ele resolveu ostentar, né? Ele resolveu que a riqueza iria proporcionar, né, a saber, o vinho, as mulheres, as músicas, os edifícios, os jardins e muito luxo. Então, no verso 8, ele fala assim: amontoei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Tá certo? Amontoei para mim prata e ouro e tesouros, né? E isso não trouxe nenhuma satisfação, né? E apesar de usufruir de todas essas regalias que o dinheiro poderia lhe oferecer, o sábio ainda se sentia insatisfeito e vazio. Ele viu que a busca dessa satisfação não trouxe nada. E a conclusão que ele chega é que isto é vaidade. O verso 11 ele conclui assim: considerei todas as obras das minhas mãos, que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu com fadigas, né? Que eu com fadigas havia feito. Eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol, né? Era vaidade, né? Não havia um proveito duradouro em tal empreendimento. A riqueza dele não traria uma satisfação duradoura. Talvez por algum momento, mas na maioria das vezes ela é efêmera, né? Não trazia. Então, as riquezas não trouxeram nenhuma satisfação. As riquezas que ele tinha, o ouro, a prata, que puderam comprar todos os shows que ele poderia encontrar na época, os cantores, as cantoras,
as delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres, assim que fala, mulher, mas nem nada trouxe satisfação, né? E ele fala que tudo isso é vaidade, era correr atrás do vento. Quando achou que tinha alcançado, ele viu que fugiu da presença dele, essas coisas, porque essas coisas não traziam satisfação para ele, tá certo? As riquezas não trouxeram nenhuma satisfação para ele. Aí quem sabe, né? Ele fez grandes coisas, grandes obras. Quem sabe ele poderia, né, ter alguma satisfação em cima do sucesso, né? Ele teria um sucesso e esse sucesso traria um legado para ele, né? Traria um legado para a sua vida. Aquilo que ele construiu ao longo da sua vida traria um legado. Olha, aqui foi Salomão que fez, o sábio que fez. Ó, quantas e quantas coisas ele fez, né? Mas isso também se tornou efêmero para ele, né? O verso 16, ele diz assim, o verso 16, ele diz assim, pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre, pois passado alguns dias tudo cai no esquecimento. O sábio morre do mesmo modo que o tolo. Então ele falou, não importava o que ele tinha feito, né? Não importava as grandes obras, logo, logo ele iria cair no esquecimento, porque não haveria nenhum legado nas grandes obras que ele fez, né? E ele viu que isso é efêmero, que isso não vai trazer nenhuma sabedoria. E ele pensa, né, que um dia, né, nós iríamos sucumbir à morte. Nós iríamos sucumbir à morte. E é melhor viver com pouco, né, com os poucos dias que nós vivemos, viver com sabedoria. Nós devemos viver com sabedoria e não na insensatez, mas você seja sábio, né? Lembra que lá em Provérbios 23 ele fala que o homem sábio, ele se diverte com entendimento, né? Mais ou menos assim que ele quis dizer. Então o verso 13 aqui ele fala assim, então vi que a sabedoria é mais proveitosa que a falta de juízo, assim como a luz traz mais proveito que as trevas. Ele está talvez respondendo, né, a atitude que ele fez no verso 3, onde ele falou que resolveu, né, deixar a sabedoria de lado e se apoderar da loucura, e que a loucura se apoderasse dele, para que assim ele pudesse, ao abandonar a sabedoria, se deixar dominar pela loucura, ele ia ver como é que era o prazer dos filhos dos homens. Mas ele fala assim que, no verso 13, que a sabedoria, viver com sabedoria, é mais proveitoso do que viver com a falta de juízo. Assim como viver na claridade é muito melhor do que viver na escuridão. Sempre os homens do passado, nas diversas línguas da antiguidade, né, o entendimento, né, o conhecimento sempre tem a ver com você estar na luz, na claridade, você estar, né, e a ignorância é sempre quando você está na escuridão. Então ele fala, é melhor você saber por onde você está andando, você está enxergando o caminho, você viver com sabedoria. Por quê? Depois que você morrer, ninguém vai lembrar de você. Ninguém vai lembrar de você. Tá certo? Ele fala assim que ele, mais ou menos ele pensa assim que não adianta nós vivermos, né? Viver com metas, né? Objetivos são perecíveis. Às vezes as pessoas elas deixam a sabedoria e vão atrás da sua loucura, elas colocam metas, né? Lembra que nós falamos que o objetivo na lição é não buscar o prazer como principal motivo da nossa felicidade. O prazer pelo prazer, mas um objetivo que transcendente disso, né? Que vai além disso. Então, nós não devemos viver como loucos, né? Com falta de juízo e colocar nossa vida em metas perecíveis, né? Ainda que sejam extraordinárias. Se prazer efêmero, né? De cantores, mulheres, vinho, você fazer grandes coisas também,
não vai muito longe disso, porque essas obras se destroem, né? Esse legado um dia vai acabar, né? Por isso que ele fala assim, que terminando no verso 17, que isso é correr atrás do vento, né? Então, ele viu que a insensatez de você se firmar nas riquezas, buscar as riquezas para trazer satisfação, né? Para trazer prazer, é o prazer nas obras construídas, né? O legado, né? Que você fez, tudo aquilo que um dia vai acabar, e também até o trabalho, você colocar a sua vida como uma vida de trabalho, onde sabemos que o trabalho foi deixado por Deus, nós devemos trabalhar, produzir, é uma bênção de Deus, mas quando a pessoa fica tem o trabalho com o objetivo no trabalho, né? A busca do trabalho pelo trabalho, né? A satisfação. Isso também vai acontecer o quê? Não vai trazer nem satisfação. Por isso que fala aqui. Porém, engana-se quem pensa que o trabalho é, por si só, capaz de satisfazer plenamente o coração humano, né? Isso tem a ver um pouquinho com o legado, né? A feminilidade do legado. Às vezes as pessoas se afadigam do trabalho e esse trabalho vai trazer satisfação. Dura pouco tempo, né? Porque é inútil você fazer do trabalho a fonte última do nosso prazer. O sábio, ele afirma, né, lá assim. Ele fala no verso 18 assim: também perdi o gosto por todo o meu trabalho, né, com que me afadiguei debaixo do sol, pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois. Isso na NAA, né? Na NVI diz assim, eu vi que isso também vem ele fala assim, terei que deixá-los para aquele que me suceder. Ele falou, eu faço todas essas coisas, eu me esforço, eu canso, me afadigo pelo trabalho, na fonte do meu prazer, mas aqui na versão da lição diz assim, terei que deixá-los para aquele que me suceder. E aqui na NAA diz assim que ficará para quem vier depois de mim. Tudo isso ficará para as outras pessoas. Tem pessoas que esquecem de viver, né? Esquecem de buscar a Deus, esquecem de se dedicar à família, tem um prazer no trabalho, trabalha, né? Para angariar bens, para ter prazer e nunca vai nem desfrutar disso, né? Se os bens que angariamos durante a vida serão bem cuidados por aquele que nos sucede, não sabemos, e nem há como prever com exatidão. O certo é que a essa altura já não teremos controle sobre coisa alguma. Então isso é a primeira parte assim, da insuficiência do trabalho, que ele descobre primeiramente o quê? Que nós não podemos reter o fruto do trabalho. Então Salomão vem entender dentro dessa insuficiência do trabalho que nós não podemos reter o fruto do nosso trabalho. Não vai ficar conosco, né? Não vai ficar conosco o fruto do nosso trabalho. E em segundo lugar, nós não iremos, né? Nós não vamos evitar todo aquele desgaste que nós sofremos com o nosso trabalho, com as nossas preocupações. Ele fala aqui no verso 23, dor e tristeza, mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso é absurdo, que ele fala aqui na versão da lição. Na minha versão NAA fala assim, pois todos os seus dias são cheios de dor, e o seu trabalho é desgostos, nem de noite o seu coração descansa. Também isso é vaidade, né? Também isso é vaidade, né? Aí na versão da lição, isso é um absurdo. Você trabalhar, você não descansar, você ficar preocupado, você fica lá, vai desgastar você, né? O trabalho vai dominar você e não vai trazer satisfação total. Então, o trabalho é insuficiente para nos dar prazer. Por quê? Nós não conseguimos reter, não conseguimos muitas vezes desfrutar dos frutos dele, e ele vai trazer muito canseira, enfado, e não vai trazer satisfação. Então, os que tornam o trabalho senhor da própria vida,
de modo que passam a ignorar as coisas mais importantes, a saber, tempo de qualidade com a família, com a igreja e com Deus. Dentre outros, perceberão que pouco proveito há em tal hábito, né? Segundo o verso 22, que diz assim, o verso 22, pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que anda trabalhando debaixo do sol? Que proveito? Né? Muitas vezes o trabalho não pode nos dominar, por isso que Deus nos deu um dia para nós descansarmos, né? Nos esquecermos do trabalho, né? Porque, ó, a riqueza é insensata se nós é insensatez nossa buscar satisfação nas nossas riquezas. O nosso legado é efêmero, não vai permanecer para sempre. Um dia tudo acaba, né? Ninguém vai nos lembrar, ninguém vai lembrar de nós nem do nosso trabalho. E o nosso trabalho também, nós não vamos desfrutar do fruto dele se nós ficarmos só tendo o trabalho como o nosso Senhor. E mesma coisa, o trabalho vai nos consumir, né? Vai nos consumir. Por quê? Ele vai mais avançar depois dessas 3 etapas, que a satisfação verdadeira. Onde vem a satisfação verdadeira, né? Ele fala aqui, o sábio entendeu que as riquezas, o legado e o trabalho não pode por si mesmo proporcionar ao ser humano satisfação verdadeira. E apesar de chegar a essa dura conclusão, ele sabe que a felicidade existe, né? Ele, para não ser tão pessimista, né? Ó, a riqueza não trouxe satisfação, o legado não trouxe satisfação, o trabalho não trouxe satisfação, ou felicidade. Essas 3 coisas não trouxeram felicidade. Mas Salomão sabia que existia felicidade. E onde ele poderia, né? Onde ele poderia encontrar a felicidade? Onde essa felicidade estaria disponível? Porque ele chega à conclusão que ele buscou com essas 3 coisas, não encontrou, mas não quer dizer que a felicidade é inacessível, né? Ou inacessível. A felicidade está disponível. Mas onde está disponível essa felicidade? No verso 24, na segunda parte, na primeira ele fala todo o seu trabalho. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber, com que a sua alma desfrute que conseguiu do seu trabalho. Isso ele está falando, né? Isso que ele fez. No entanto, vi que isto vem da mão de Deus. Só vai trazer satisfação quando a pessoa compreender que essas coisas vêm da mão de Deus. Você receber todas essas coisas, todo o fruto do seu trabalho, né? O ser humano comer, beber e desfrutar do que ele conseguiu do seu trabalho. Isso não é... Deus não proibiu, a palavra dele não proíbe de nós trabalharmos, buscarmos satisfação, desfrutarmos do nosso trabalho. Desde que essas coisas, né, a verdadeira satisfação, quando ela não é um fim em si mesmo aqui, mas você compreender que vem de algo maior do que nós, vem de Deus. Né? Tudo isso aqui que eu estou desfrutando é um Deus gracioso, um Deus amoroso que me está dando, né? Me proporcionou essa graça de ter isso, né? Recebi isso dele, e está apontando para uma vida melhor que nós iremos desfrutar com ele, tá certo? Então, ele fala assim, isso também vem de Deus. Nas palavras inspiradas de Eclesiastes, é Deus, né, quem nos proporciona os meios para a satisfação verdadeira. Do Senhor vem as bênçãos que ele traz, do Senhor vem as bênçãos que traz regozijo, né, ao nosso coração. Ele é a fonte da felicidade. Muito mais que isso, Deus nos proporciona sabedoria para que obtenhamos satisfação verdadeira, né? O verso 26 diz assim, ao homem que o Senhor agrada, Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade, né? Na minha versão diz assim, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada. O que isso quer dizer?
filhos dos homens, todas as pessoas fazem as mesmas coisas. Algumas pessoas são diferenciadas. Por quê? Porque são melhores? Não. Por causa da sabedoria, da maneira que encara todas as coisas que está à sua disposição. Porque lá, aqui no verso 3, ele falou que se entregou à loucura e não foi guiado pela sabedoria, se entregou à loucura. E no verso 3 ele fala que é mais proveitoso você andar com a sabedoria e não com a falta de juízo, tá certo? E no verso 23 do capítulo 10 de Provérbios, que eu já li, ele fala assim, praticar a maldade é como um divertimento para o insensato. O homem inteligente se diverte com a sabedoria. Então, quando ele fala aqui, ó, o homem que Deus agrada, Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade. Então, tudo aquilo que nós desfrutamos, se for riqueza, se nós tivermos riqueza que Deus nos deu, o trabalho, os frutos, né, do nosso trabalho, se nós reconhecemos isso através do conhecimento, da sabedoria, isso vai proporcionar o quê? Felicidade. Felicidade para as pessoas. Tá certo? Então, porque a verdadeira felicidade, as riquezas, tudo isso vai trazer satisfação e regozijo, né, quando nós compreendemos que são dádivas da vida que Deus nos deu, né, que Deus nos presenteia. Que aí nós vamos nos regozijar com isso, né? Nós vemos que o nosso trabalho traz insatisfação longe de Deus, é insuficiente. A riqueza é insuficiente. O legado é insuficiente, tá certo? Então, como Paulo fala lá em Filipenses, né, que Deus supre todas as necessidades dele, que ele aprendeu a viver contente em qualquer satisfação, em qualquer situação, porque ele sabia que a fonte da felicidade e da alegria dele vinha de Deus, né? Para terminar aqui, para nós concluirmos aqui, algumas afirmações, né? Com os olhos na vida, né? Em Deus há satisfação. Nós falamos que o objetivo era saber sobre quão prejudicial, né, encarar a busca do prazer como fonte principal e finalidade da vida. E entender qual é a fonte da verdadeira satisfação. Qual que é a fonte da verdadeira satisfação? Nós vimos no último tópico. Então aqui, em Deus há satisfação plena. Quando fala plena, total. Glorifique, né? Glorifique a Deus, né? Não é a busca pelo prazer nas riquezas, no legado, no trabalho, e nem mesmo nas demais coisas desse mundo que o ser humano será feliz de verdade. Não é. Pois quando o centro da vida é somente o prazer, né, o resultado final é decepção e vazio, né? Então, o prazer que tem o prazer como centro, né, não é prazer, vai trazer vazio. Agora, o prazer que, quando Deus é o centro da nossa satisfação, né, nós vamos glorificar a Deus. A única fonte de satisfação plena é Deus, que nos ajuda a viver contente ao usufruirmos as bênçãos dele, como ele nos dá, como lá diz Eclesiastes 26. Se Deus é a fonte da satisfação plena, seremos bem-aventurados se utilizarmos a nossa vida para glorificar a Deus em temor, em submissão à sua santa e soberana vontade. Certo? Salmo 128, verso 1. Glorifique a Deus em tudo, ou glorifiquemos a Deus em tudo aquilo que fazemos. Então, em Deus a satisfação plena. Vamos glorificá-lo. E em Deus a satisfação plena, vamos agradecer a Deus, né? O homem que o agrada, Deus recompensa com sabedoria e inteligência. Paulo falou, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, Filipenses 4:9. Então, vamos glorificar a Deus, vamos agradecer a Deus pelas coisas boas que Ele nos dá, e reconhecer Ele como a fonte de toda a nossa satisfação. Jesus fala lá, se não me engano, em Mateus, que
para nós não ficarmos preocupados com as riquezas. E ele compara que a nossa subsistência, a nossa existência, o suprir todas as nossas necessidades vem de Deus, que os lírios do campo, né, estão lá e são cuidados por Deus, e nem Salomão ficou tão bonito, né, tão maravilhoso como aquele lírio. E nós temos mais valor para Deus do que aquele lírio. Mesma coisa quando ele fala dos passarinhos. Então nós devemos o quê? Glorificar a Deus por isso. Então, para concluir, no estudo de hoje aprendemos que, com base na palavra de Deus, que a busca pelo prazer a qualquer custo é inútil e frustrante, né? Haja visto que hoje nós somos uma sociedade onde há mais frustração, mais depressão por causa dessas coisas, né? Que as pessoas estão correndo atrás do vento, né? Estão vivendo insensatamente, correndo atrás do vento e são infelizes. Mas os felizes de verdade são aqueles que buscam em Deus o sentido e a satisfação da própria existência. Então, reflita aí, o sentido da sua existência, a satisfação da sua existência está sendo em Deus? Pense bem. Então, qual vai ser o nosso compromisso, né? Agora você pode concentrar-se em seu compromisso para essa semana. Qual é esse compromisso para essa semana? Interceda a Deus, né? O seu compromisso é interceder a Deus pela libertação daqueles que fazem da busca pelo prazer a finalidade última da vida. Quando você entendeu essas coisas, você vai encontrar vários colegas, às vezes no trabalho, e às vezes até dentro da igreja, né? Pessoas que estão presos, né? Nessa busca do prazer pelo prazer como finalidade última da vida. Então você vai fazer o quê? Você vai orar a Deus, vai interceder por essas pessoas. E se você conseguir uma oportunidade de conversar com essa pessoa, comece a mostrar para ela, né, que a fonte da verdadeira felicidade, né, está em Deus. Fale para a pessoa. A fonte da verdadeira felicidade está em Deus. E que você desfrute de Deus, da felicidade em Deus, e você seja um bom exemplo para demonstrar para essas pessoas. Tá certo? Hoje nós ficamos por aqui, né? Nessa lição, o prazer a todo custo, no capítulo 2 de Eclesiastes. A semana próxima, né? Na próxima semana, né? Às vezes você pode refletir essa semana e falar, mas eu estou lutando, estou colocando Deus como fonte da minha vida, da minha felicidade, mas não está dando certo. Nós vamos estudar, né, para ver essas contradições, que há um tempo certo para todas as coisas, que vai ser a próxima lição. Há um tempo certo. Né? Glorifique a Deus, plante a tua vida em Deus, né? Busque Deus como a fonte de tua satisfação, que há um tempo certo para todas as coisas que iremos estudar na próxima semana. Vemos você no próximo sábado e daqui a pouco estaremos juntamente lá no culto, tá bom? Que a graça de Deus esteja com todos vocês, que Deus realmente abençoe a vida de cada um de vocês para que possam despertar para encontrar a verdadeira fonte de prazer em Deus, felicidade e satisfação no nosso Deus e Criador. Amém. Amém.